Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão, hein? Que legal, hein? Iniciando a sexta-feira com uma live maravilhosa, né, galera? Nossa, essa live vai ser incrível. É uma convidada assim maravilhosa que foi super saudosa em aceitar o meu convite para conversar com a gente sobre esse tema tão relevante nesse momento, né? Não só nesse momento, mas em todos os momentos da nossa vida. E eu vou aguardar aqui ela entrar. Ela confirmou comigo tudo direitinho e vou esperar ela aqui. Ela é incrível, já conheço ela há bastante tempo. Ela tem um atendimento, é, um consultório onde ela atende e agora também ela está atendendo online, né, nessa questão da pandemia. E eu acho que deve voltar daqui a pouco os atendimentos, mas como é hora marcada, né, vai começar a ter todas as precauções em relação a isso. E ela é incrível, uma pessoa assim super iluminada e super prestativa, assim, aceitou o meu convite de estar participando e ficou muito feliz de falar sobre isso, né, sobre esse tema saúde mental, que é super importante, né, para a nossa vida. E ela vai falar um pouquinho para gente sobre o que é, o que causa, né, o que a gente pode fazer para a gente trabalhar todo esse equilíbrio, né? E ela já entrou aqui, vou convidar ela. Esperar a Tati, tá, tô aqui aguardando, esperando aqui a conexão dela. Sei que vai ser um bate-papo muito legal, gente. As lives estão incríveis, eu estou recebendo vários elogios. Que bom que vocês estão gostando, porque a intenção nesse momento, né, realmente desse projeto é isso, né? É todos nós estarmos interagindo, a gente estar contribuindo uns com os outros nesse momento que a gente precisa se fortalecer, a gente precisa nos dar as mãos, se apoiar uns aos outros. Não está fácil para ninguém, né? E a gente precisa disso, de união, né? Sempre, porque a gente sabe que todos os dias sempre tem algum acontecimento que nos abala, né? E a saúde mental ela é super importante porque a gente precisa ter esse equilíbrio emocional, né? Deixa eu ver aqui, convidando aqui ela, vamos ver. E, gente, é isso. E a gente precisa estar sempre conversando sobre assuntos relevantes, né? Porque a gente precisa falar sobre isso. Porque quando a gente fala, a gente cura. Olá, Tati, tudo Olá, minha bem? Boa linda. noite. Boa noite, tudo Obrigada por bem? você ter aceitado o convite de estar aqui conversando com a gente um pouquinho. Eu sei que você Sim, tem feito várias lives, né, no seu Facebook, falando sobre diversos temas, né? É muito sim, importante. Eu vi que tem bastante participação das pessoas, né? Dúvidas. sim. Então, eu vou falar aqui com o pessoal também que está aqui conectando. É muito importante a participação de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir comentando aqui. Tem uma setinha, vai transmitindo aí para os amigos para estarem participando com a gente também. E caso as pessoas não estejam online, elas vão ter a oportunidade depois de assistir esse vídeo lá no IGTV, que vão estar todos Ai, lá disponibilizados. que bom, que bom. Que Saudades, bom! hein, Mi? Saudades de Ah, estar é perto, né? verdade, Poder é conversar, verdade, a gente bater aquele sente papo falta. gostoso, né? É verdade. Eu apresentei você aqui, né, antes de você estar conectada, falei que você é psicóloga, que você tem um consultório, né, que você atende, e você também está atendendo online, né, nesse Sim, período. Tem sim, sim. previsão de quando você vai voltar a atender? Olha, Michele, essa pandemia nós tivemos que
reavaliar muitas coisas, né? Aham, E eu estava até então realizando atendimentos online, mas eu tenho visto que muitas pessoas preferem também atendimentos presenciais, né? E aí eu vou aham. iniciar a partir do dia 15 de junho, né? Segunda quinzena aí do mês de junho. Eu já vou iniciar atendimentos presenciais também, mas Sim, eu vou continuar com os atendimentos online online também. E algumas também. pessoas preferem online, outras preferem presenciais, né? Então aí eu vou Isso. abrir essa oportunidade também. Então tá, vamos iniciar. Eu estava falando que é saúde mental, que é super importante, não só nesse momento, né? Mas na nossa vida também. Só que nesse momento que nós estamos passando, ele está assim, mais em evidência, porque realmente está todo mundo em casa, as nossas emoções Sim, elas estão sendo mais afloradas, é né? E a verdade. gente vê os índices aumentando cada vez mais, e uma Sim, preocupação muito grande da organização mundial de saúde em relação sim. a todas essas doenças psíquicas, né? Então, Sim. eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é saúde mental, o que ocasiona isso, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça na nossa vida. Conta um pouquinho, e aí depois a gente vai entrar nesse momento que a gente está vivendo agora, né, de como que as pessoas estão entendendo, né, e estão vivendo essa situação atual. Sim. Olha, Michele, eu sempre fiquei encantada em saber como que funciona a mente humana, né? E aí eu sempre tem aquela história, né, de você estar ali sempre aconselhando, desde E, nova, desde cedo, as pessoas olham para você e aí começam, né, a abrir o coração, falar. E aí eu decidi em fazer a graduação de psicologia. Eu amei a graduação e agora terminei também a minha especialização em neurociências aplicadas, né? Amei também, justamente porque é um imagino, assunto parabéns. que tem crescido, né, cientificamente. E eu sou muito curiosa, né? E aí o conhecimento para mim é maravilhoso. Então o que acontece? O porquê, ainda mais agora nesse século nosso, né? Graças a Deus as pessoas não têm mais, a maioria, né, pelo menos, não tem mais aquela visão de que psicólogo é para maluco, né? Eu não vou ao Isso, psicólogo, eu não vou a psiquiatra, eu não quero saber de médicos, de profissionais da área da saúde emocional, saúde mental, porque eu não tô maluca. uhum. Antigamente a ideia era essa, né? Mas Tinha um graças a Deus certo as pessoas, preconceito, né, em sim, relação a ainda isso, tem né? um E pouco, né? resistência, Mas né? Tem a resistência sim, também. bastante, bastante. Não reconhece que precisa de uma ajuda, né? Um apoio. E É, na verdade, todos nós necessitamos de um profissional da área da saúde emocional, porque existem sim. coisas na nossa vida que a gente não consegue enxergar. E aí esse profissional da área da saúde, ele vai lhe mostrar, né, os passos, as possibilidades, as Uhum. maneiras que você pode assim encontrar uma resposta, encontrar uma saída. Então, enfim, e aí eu tenho estado nessa gama aí de estudo humano, né? Que a nossa mente, o nosso corpo, ela evolui a cada instante e sempre tem algo misterioso aparecendo, né? É E verdade, é. qual é a importância da saúde emocional, da saúde mental? Assim como nós alimentamos o nosso corpo com comidas, né? Assim como nós dormirmos também para relaxar o nosso corpo, assim como Uhum. nós praticamos esporte para fortalecer os nossos músculos, também se faz necessário nós cuidarmos da nossa vida emocional. Mas, Uhum. Tati, o que é vida emocional? Nós somos seres humanos repletos de emoções e sentimentos, né, Michelle? É Nós verdade. estamos em contato a cada momento com as nossas emoções. E tem aquela emoção do medo, a emoção da alegria, a emoção da angústia. Mediante ao ambiente ao qual nós vivemos, automaticamente nós teremos esse reflexo das nossas emoções. E aí, se nós não soubermos trabalhar e responder essas emoções, nós podemos adoecer. As próprias Uhum. emoções, elas podem nos adoecer da maneira e da forma que ela chega até o nosso sistema nervoso central.
Ou seja, nós estamos aqui num ambiente, nesse contexto, né? Depois nós falaremos mais a fundo sobre a pandemia. Sim. E Aham. aí, se eu, é como se fosse eu estando em casa e de repente entra um rato, vamos colocar assim, né? Qual vai Aham. ser a sua emoção? Vai ser um susto, né? Você vai gritar, ai Sim. meu Deus, um rato, não! E aí automaticamente você fica apreensiva com aquilo ali, não é? Você começa a Aham. ficar toda enrijecida, aí começa a causar palpitações no coração, falta de ar, enfim, sudorese. E aí, se eu não souber trabalhar isso, ou eu mando alguém matar o rato, ou eu mesmo tento matar o rato, expulsar o rato, enfim. Mas eu preciso me livrar daquilo ali para as minhas emoções se aquietarem. O grande problema é quando a gente não consegue resolucionar os nossos problemas. A grande situação é quando a gente não consegue ter a resposta certa, né, para dar informação para o nosso cérebro o que nós devemos fazer. Se nós temos a resposta do meio, mandou informação para o nosso sistema nervoso central. E aí, o sistema nervoso central, ele manda informação para o nosso cérebro. E essa informação para o cérebro é que é a chave de tudo, né? Se ficar sempre mandando aquela informação de medo, de angústias, né, de preocupações, automaticamente nós iremos adoecer a nossa saúde emocional. Uhum. Porque é uma coisa repetitiva, né? Que você tá Sim, levando até ele, aí é tipo um é, treinamento, que aí aquilo já com fica certeza. e aí já desencandeia várias outras coisas, né? Fica Na, acostumado, né? O fica cérebro acaba acostumado e acostumando. É a mesma coisa quando eu vou criar um novo hábito, né? O hábito, vamos supor, sim, de caminhar todo dia de manhã, né? Criar um novo hábito. Mas se eu tiver sempre o hábito de só receber informações ruins, de só receber, né, sustos e não saber fazer e não ter resposta, né? Nessas informações que eu aham, recebo, eu automaticamente eu estou adoecendo, eu estou mandando informação para o meu cérebro o seguinte, olha, a vida dela é assim. Então, o nosso uhum, cérebro ele vai ficar sempre no estado de alerta, né? O estado de vigia. sim, E sim. aí é onde ocorre a ansiedade, a depressão, onde ocorrem os estresses, né? Por quê? Porque a gente não consegue equilibrar as nossas emoções. Eu até fiz uma pesquisa aqui, né? E eu vi que realmente os problemas mais frequentes da saúde mental são o estresse, ansiedade, depressão, Sim, insônia, sim, tendência ao suicídio, preocupações e medos, irritação e dependência, né, de álcool ou droga, ou dependência também que a gente tem visto muito agora na quarentena, que é a compulsão alimentar, sim, com certeza. né? Porque está gerando todos esses sentimentos na gente, né? Mas eu acho que também é muito ligado à questão do excesso de informação que a gente tem recebido, né? Em relação Também, à televisão, né? Porque sim. vai gerando na pessoa essa angústia, esse medo, né? Eu até numa live que eu fiz com a Dani sobre inteligência emocional, eu até falei com ela, né? Porque eu recebo diariamente mensagem de várias pessoas aqui no Instagram falando, né, que não estão bem, né, que querem conversar. E aí eu tô sempre me disponibilizando a isso. E aí teve um dia que eu acordei assim chorando, aflita, e eu não entendi, porque eu não sonhei com nada, assim, eu estava tranquila. E eu falei Uhum. assim, gente, que estranho, que sensação horrível, assim, de aflição. E aí eu lembrei que uma amiga minha tinha relatado que também tinha passado por isso e que todas as informações que ela estava vendo na televisão em relação a essa pandemia não Uhum. estavam fazendo bem a ela, porque estava refletindo nela todas essas sensações, né? E aí depois eu até vi que parece que é ansiedade, né? A ansiedade é gerada através disso, né? Uma das causas. Também. Também. Aí e você, assim, você provavelmente tem recebido várias mensagens de pessoas, né, nesse período agora de pandemia, Sim. a respeito de não saber como lidar com tudo isso, né? Conta um pouquinho pra gente. Estudos provam, né, comprovam que
a maioria das pessoas, Michele, elas sofrerão de ansiedade e depressão devido a Hum, essa pandemia. A maioria. sim. E aí, justamente por conta do ambiente, né? Essa Isso, questão é. do medo, essa questão de não saber se vai pegar, se E é pegar, o que E vai até uma questão que acontecer. você falou sobre hábito, né? Porque Sim, foi criado um novo hábito nas nossas vidas. sim, Nós estávamos adaptados a ter uma rotina, né, de trabalho, de exatamente. estudo, e de repente tudo isso foi modificado de um dia para o outro. É E de verdade. princípio as pessoas foram tentando se adaptar e já vamos fazer 3 meses que estamos assim, né? E É isso tem verdade. gerado realmente nas pessoas um aumento muito grande em Sim, relação a todas essas emoções, né? sim, com certeza. E aí, Michele, cabe a nós sabermos exatamente conduzir as nossas emoções, né? Nós não podemos deixar com que esse contexto que nós estamos inseridos venha dirigir a nossa vida. Uhum, Não pode ser sim. aquela canção do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Porque Não, se não. nós deixarmos a vida nos levar, vai dar ruim, né? Sim, E aí a gente sim. precisa ter essa noção. Ou seja, se eu estou percebendo, isso faz parte, né, Michele? Quem é que não está Uhum, preocupado, né? Quem é que não com está certeza. aflito em relação a tantas notícias ruins que a gente tem ouvido, tem visto, os números altíssimos de mortes de pessoas que estão aí com o próprio vírus têm crescido cada vez mais. Então, essas informações, elas realmente vão nos trazendo angústias. Aí a questão está exatamente como que eu vou reagir mediante a essas informações que nós temos recebido, né? Nós Uhum, temos que reagir de uma maneira da seguinte forma: nós temos que reagir olhando para o hoje, como eu estou hoje. A grande questão é quando as pessoas começam a pensar no que pode acontecer. Quando acontecer, começa é. a pensar no que pode acontecer, vai causando aflição no coração, né? E aí a Sim, mente sim. vai, a mente vai longe. A mente pode ir até 10 anos, 20 anos lá na frente, como pode ir 10 anos, 20 anos lá atrás também. Então Aham, nós temos que saber gerenciar as nossas emoções e saber qual emoção que eu estou sentindo no momento. Se a emoção no momento é angústia, é medo, então de que maneira eu tenho que trabalhar para que essas emoções não venham me conduzir e dirigir a minha vida? Ou seja, quando aham, acontece isso, aí vem algumas dicas, né? aham. Nós temos que tirar o nosso foco desses pensamentos. Ou seja, se o pensamento está direto nessa questão de angústia e medo, ou seja, eu preciso desfocar esse meu pensamento. Eu tenho que ou fazer uma outra atividade, ou olhar alguma outra coisa, entendeu? Ou escutar uma Aham. música, ou tocar algum instrumento, ou conversar com alguém por videochamada, que é a melhor forma. Ou seja, a Sim. grande questão é você de tirar esse foco da angústia e do medo e focar em outras coisas. E aí, falando pro lado, né, voltado para a neurociência, isso significa o quê? Que nós, quando gera o medo, a angústia, né, essas emoções, nós temos aí os neurotransmissores, hormônios, o cortisol, que ele começa a elevar. E cortisol elevado, esse neurotransmissores, né, ele, ele funciona para justamente nós termos mais habilidades, atividades. E quanto mais eu corro, enquanto mais ali eu estou na atividade, o cortisol está elevadíssimo. Até então ele está legal para a gente. Mas Aham. quando começa com essa questão, né, de medo, de pânico, de angústia, o cortisol também sobe. E aí, cortisol elevado sempre não é bom, porque ele nos gera ansiedade, ele nos gera um estresse, nos gera uma irritabilidade profunda, na verdade. E aí, o que eu tenho que fazer para que esse cortisol venha diminuir? Eu preciso focar em outras coisas. Aí tem várias técnicas, né? A técnica de você contar os 7 anões, você lembrar, né? Isso, A isso. Aham. técnica de você respirar pelo diafragma, justamente para você desfocar. Quando a gente desfoca desse sentimento, dessas emoções, o cortisol ele diminui e nós produzimos aí novos neurotransmissores, né, do bem-estar, que é serotonina, Ah, noradrenalina,
dopamina e por aí vai. Ah, tá. Então a gente tem que estar sempre equilibrando, né? E nesse momento Exatamente. realmente você tem que buscar coisas, né? Que você possa preencher a sua mente com Sim. coisas boas, né? E Eu, por exemplo, também principalmente. já eliminei a televisão da minha vida, não gosto de ver notícias. A gente até conversou e você me perguntou, eu falei, eu estou fazendo Sim, curso online, eu estou fazendo meditação, que eu aprendi agora na quarentena a fazer meditação sim. que para mim está sendo maravilhoso, que é para realmente manter o equilíbrio, né, do pensamento, do corpo, mesmo diante de várias notícias que a gente recebe diárias de pessoas queridas, Exatamente. né, que a gente Exatamente. perde por causa dessa situação que realmente está acontecendo, né? E eu vi numa reportagem na internet que realmente os psiquiatras eles estão muito preocupados, porque os índices, né, de pessoas que estão gerando, né, todo essas emoções aí mais afloradas, que eles estão bastante preocupados. Eu Sim. tinha lido um livro há 2 anos atrás de uma psiquiatra. O livro Ai, eu acho que é alguma coisa relacionada à ansiedade. E ela falava que o mal do século era a depressão, Uhum. que ia crescer cada vez mais. O nome dela é Ana Beatriz Barros. Ela é uma escritora, assim, muito ligada a essa parte realmente emocional. E ela falou que realmente as pessoas têm essa necessidade de entender que realmente elas precisam de uma Exatamente. orientação, de alguém para Exatamente. conversar, para auxiliar, né? Porque assim, o profissional da saúde, né, o psicólogo, um analista, um terapeuta, ele não vai te dar respostas de nada, né? Você vai lá, você vai falar e ele vai te levar a refletir sobre aquela situação, né? Explica um Exatamente. pouquinho pra gente como que funciona. É, nós, né, profissionais da área da saúde, nós não podemos realmente dar resposta, senão seria muito Sim, fácil, né, é. Michelle? Claro, com certeza. Ah, eu gostaria de fazer isso. O profissional vai lá, não, não faz isso, faz isso. Nem É, pode, é antiético, né? E também aham, cada um tem a sua opinião, cada um tem seus valores, na verdade. Então, assim, o profissional, ele vai, dentro daquilo que ele receber, daquele cliente, paciente, né? Ele vai aham, devolver. Ou seja, devolvendo de que maneira? Mostrando para essa pessoa qual é a melhor forma, qual é a melhor saída, né? Dando algumas sim, opções, dando exemplos. E aí a pessoa ela vai ter aquele insight, né, de caramba, aham, não, essa situação é a melhor forma. Isso tudo, Michelle, às vezes a gente acha que não tem resposta para muitas coisas. Só que a resposta, ela está dentro de nós. É da interessante isso, né? gente. Está É, dentro da gente. Só que a gente não consegue enxergar porque nós estamos focados somente no no problema. problema. No Isso. problema, essa é a questão, né? E aí, quando a gente desfoca do problema, o terapeuta, ele é como se ele fosse assim, abrindo um leque na mente da pessoa, Uhum. e a pessoa ela vai olhar as novas possibilidades que ela tem. E aí ela vai dentro daquilo que ela acredita, dentro daquilo que ela acha, dentro daquilo que ela sabe que vai fazer bem, ela vai escolher, não, então eu vou escolher essa daqui. E aí o terapeuta vai mostrar, né, o que pode ser bom e o que pode ser ruim. Porque sabemos que Sim, na vida nem tudo é um mar de rosas, né? Nem claro, tudo é dá verdade. certo. Nem tudo É dá verdade. certo. E aí o profissional ele vai orientar, né? Se der certo, pode acontecer essa questão. Se não der certo, pode acontecer essa questão. E se não der certo, o que nós temos que fazer? Ficar parado? Não. Nós temos que nos erguer, levantar e continuar, né? Um novo Sim, caminho, uma sim. nova direção, sempre tentando em diversas maneiras. Sim. E também tem essa questão assim dos padrões mentais, né, que às vezes Sim, são muito fixados, né, conforme a exatamente. educação de cada um, e que às vezes a Exatamente. pessoa ela não naquele Consegue, momento né? ela não vê nenhuma É, saída e ela precisa realmente de um profissional para que possa ir sim, auxiliando ela
né? E Exatamente. buscando essas coisas lá de trás para serem curadas, né? Sim. E Nós chamamos de ressignificar, né? De ressignificar. Aham. ressignificar. Ou seja, você falou em questão de padrões mentais, né? Padrões mentais, exatamente questões, ações, sentimentos que você sempre conviveu Sim, desde a infância, né? E aí você cresce e você acha que ainda é a mesma coisa. Só que a vida ela muda, e tudo muda, né, Michelle? A tudo gente muda. muda, os nossos cabelos mudam, o nosso corpo, Sim, tudo muda. E a nossa maneira de pensar também precisa mudar, né, mediante a situação. Então, se eu recebi, vou dar um exemplo aqui bem rápido para ser mais aham. esclarecedor, né? Se eu recebi uma educação muito rígida na minha infância, adolescência, juventude, enfim, dos meus pais, avós, a pessoa que ali educou, né, me educou. Se eu receber aquela educação bem rígida, né, sem abraço, sem beijo, só palavras de cobrança, olha, faz isso, faz aquilo outro, não reconhecendo os nossos valores, né? Sempre Sim, falando, não fez mais que a tua obrigação. Enfim, só levando sempre paulada na cabeça. Quando você sai desse ambiente, e aí você monta um novo ambiente, uma nova vida, né? Você cresce, enfim. Sem nós percebermos, inconscientemente, que é o padrão mental, a gente acaba reagindo dessa forma, porque nós aham. fomos ensinados assim. Então, ou seja, nós fomos educados, disciplinados dessa forma. E aí, Michelle, é interessante e é maravilhoso, libertador, quando o indivíduo tem essa noção, né, do padrão mental que ele vivia, que não está sendo bom para ele, que ele precisa mudar. Isso é Sim, sim. maravilhoso. E É, isso é libertador. Porque libertador, né? quando o indivíduo tem essa questão em mente, que eu preciso mudar, nossa, ele já está dando assim grandes passos para uma nova vida para ele, né? E aí é onde ele vai ressignificar. Porque, querendo ou não, a pessoa acaba passando, Michele, para os filhos, se tiver filho, enfim, Sim, para as sim, pessoas que estão ao seu redor, né? Mas ela não sabe como tratar da melhor forma, porque ela sempre recebeu aquilo ali. Mas quando nós aham. temos isso em mente, que aquilo ali nos fez mal em algumas áreas da vida, nós mesmos temos que procurar ajuda. Aí vem essa ajuda, né? Com terapias, questões de leituras. Tem muitas leituras maravilhosas, né? Sim, sim, E-books, palestras. O youtuber aí tem cada palestra maravilhosa. Tem até, eu quero até indicar aqui alguns. A Rosane Alves é psicóloga, neurocientista, ela é anotar. maravilhosa. Tem o Augusto Cury também, Ele é maravilhoso, Augusto um Cury. excelente psiquiatra, é. E assim, Aliás, eles tem até um filme dele, né, na Netflix, que exatamente, como é que vendedor é? de sonhos, Vendedor de Sonhos. Eu tinha exatamente. lido o livro e aí agora eu vi o filme, que realmente, né, a gente vê também isso é importante que você falou sobre os nossos valores, né, da gente realmente Sim, olhar para dentro da gente, ter esse autoconhecimento, porque tem muita gente que é muito negativa e só vê só sim, defeitos, só vê coisas ruins, exatamente. né? E elas não conseguem enxergar quem elas são de verdade, né? Eu gosto muito desse exercício de anotar numa folha as minhas qualidades, Sim, os meus defeitos, é né? sempre Para bom. eu começar a enxergar aquilo, para realmente eu ver quem eu sou de verdade, né? Porque na vida da gente, no decorrer da nossa caminhada, muitos vão dizer que você não é capaz, vão te Sim, apontar, vão te julgar, né? sim, E muitas pessoas assimilam isso como verdade absoluta, né? Mas sim, você se conhecendo, sabendo quem você já não se sente atingido por aquilo, né, que falam. exatamente. Eu lembrei aqui de uma pessoa, um palestrante, né, que eu fui numa convenção maravilhosa, o Nick. Ele acho que é da Austrália. Ele Ah, não eu fui tem. também, ele é Você foi maravilhoso. nessa vez, né? Fui na Maravilhoso. Barra. Ele não tem os Nossa, membros inferiores nem os membros superiores. Ele só tem o sim, sim. tronco e a cabeça, mais nada. É verdade, é. E assim, nossa, que exemplo de vida, que De superação de vida. vida. E uma coisa que ele falou ali, achei bem interessante. Ele falou assim: quantas pessoas têm braços e pernas
pessoas, mas são presas em suas próprias mentes, né? Não consegue sim, evoluir, não evoluir, é consegue verdade. avançar em nenhuma área. E aí ele falou: olha, eu tô aqui, eu não tenho pernas, eu não tenho braços, mas a minha mente me faz eu crescer, eu evoluir. E assim, ele, né, muita doideira, né, Michele? Sim, Ele nossa. praticava esportes radicais, Faz tudo. surfista, Ele tem jogava filho, bola, né? tem É, filho, tem família, casou, e ainda ele palestrante motivacional. sim. Olha bem, É. totalmente ao contrário, né, Não, e daquilo que assim, ele eu li o vivia, livro, né? dele antes de ir na palestra, e ele falou que ele Sim, ligava para oferecer as palestras deles e ninguém acreditava no potencial é, dele, exatamente. entendeu? E eu, caramba, e ele começou a namorar com essa esposa dele e disse que ela sempre apoiou e sempre acreditou nele, né? Então, assim, Exatamente. essa questão também da gente estar ao lado de pessoas, né, que nos fortalecem, que nos ajudam a Isso conta crescer. bastante. Nossa, o ambiente, né, as Muda, conexões que você faz com sim. Conexões amizades, neurais, né? exatamente. Isso influencia muito, né, na sua É verdade. caminhada, porque realmente tem aquela historinha da laranja, né? Se tiver uma laranjinha ali Ah, é. podre, ela acaba Acaba com contaminando, né? todos, né? Com certeza. E a gente sabe que assim a palavra negativa ela tem um poder muito forte, né, Sim, para as pessoas. Ela pode realmente detonar uma pessoa, né, diante do que você fala, né? A sim, palavra ela tem um poder muito forte e a gente precisa saber lidar com tudo isso, né? Porque todos nós temos problemas, a vida de ninguém é perfeita, né? O que a gente precisa é realmente ter essa conscientização, que a gente precisa ter esse entendimento em relação a todo o mundo, né? Porque as gerações elas vão sendo modificadas, vão sendo mudadas, e a gente precisa ir acompanhando esse progresso e sim. tendo entendimento diante da nossa criação, de tudo aquilo que a gente conviveu, né? De como que a gente vai adaptar a tudo isso, né? Para não haver nenhum choque, né? Com certeza. E aí, Michele, a nossa mente ela tem um poder de nos destruir, como tem um poder Uhum. também de nos levantar, de nos Leva. construir, né? E aí o que Sim, acontece? Isso aí cabe a nós, cabe a nós termos essa noção de saber, né, o que eu tenho feito com as minhas emoções, com a minha mente. Eu tenho destruído ou eu tenho construído, né, novas possibilidades, né? Eu tenho feito essas conexões neurais aí, né, nessa minha isso. vida. Então, assim, isso conta muito, né? E quando nós falamos dessa questão de fatores externos, nós chamamos de epigenética. Eu falei epidemia. Epigenética. A Ah, epigenética, que tem falado muito aí em relação à psicologia, neurociência, né? A epigenética, ela vai tratar muitas questões em relação ao contexto, ao que está à sua volta. Porque o contexto também pode nos modificar. Interessante, isso. né? Influencia bastante, né? Muito, bastante, bastante. É verdade. E eu vi também, Tati, que até no próprio site mesmo do governo que fala sobre saúde mental, falou que crianças, adolescentes e idosos têm um fator muito alto, né, de depressão, né? E agora nessa questão do isolamento tem crescido cada vez mais. Porque esses grupos, né, eles estão adaptados a estar sempre em convivência com outras pessoas, né? E aí, nesse momento, está todo mundo em casa, isolado, não tem essa questão de afeto, né? De abraço, de beijo, né? De estar junto, de pegar na mão. E as pessoas estão afastadas, e aí eles começam a sentir tudo isso, né? Você que atende várias faixas etárias, você também tem percebido isso? Eu tenho falado, até mesmo nas lives, nas palestras, né, que eu tenho feito por aqui esses dias, o que acontece? Uhum, O problema, ele sempre existiu, né? Ele não sim. apareceu
né, nesse isolamento. A verdade é que o problema ele sempre existiu e o indivíduo sempre foi protelando, não querendo resolver. Isso. Só que chegou uma hora que o problema se instalou. E aí você dá de cara com esse problema, né? E vai falar, e agora? Não tem para onde fugir. Então, o que Uhum. acontece? É a questão do pertencimento, né? A questão da empatia. Em uma família, precisa ter essa questão do pertencimento. Ou seja, eu preciso me achar, por exemplo, eu faço parte dessa família. O pertencimento é o seguinte: é você se achar ali importante para aquela família. A família te dá uma Uhum. voz, né? Ela para lhe ouvir. Infelizmente, a gente sabe que não existe, tem famílias que não dá voz, né, para todos os Isso, é. membros da casa. É somente uma pessoa ou outra pessoa que fala, ponto e acabou. Não quer saber dos sentimentos da outra, não quer saber o que ela está passando. E isso aí acaba afastando um ao outro, né? E aí tem a questão também do afeto, do abraçar, do beijar. Nós temos que saber a linguagem de amor. Existe até um livro também maravilhoso, Gary Chapman, Aham. que fala sobre as 5 linguagens de amor para casais e as 5 linguagens de amor para criança e para jovens. E aí ele Ah, fala exatamente dessas linguagens de amor. Cada um de nós temos uma, duas, três linguagens de amor. Que é exatamente o toque físico, o abraçar. Tem pessoas, né, que gostam de estar abraçando, isso, beijando. isso. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam de palavras de afirmação, né? Poxa, você tá bonita. Caramba, parabéns pelo que você fez. Isso acaba enchendo a nossa vida emocional, né? O Gary Sim, Chapman até sim. fala, acaba enchendo o nosso tanque emocional. A outra linguagem de amor é exatamente a questão do tempo de qualidade. Às vezes a pessoa ela quer até mesmo sair, tá? Mas não, o tempo de qualidade é você estar perto daquela pessoa. É você Aham. fazer alguma coisa com aquela pessoa. Se assistir um filme, assistir junto, sem o Sim, celular, né? Se você sim, está sim. É. almoçando em algum lugar, se alimentando em algum lugar, é você estar presente com aquela pessoa sem outra interação. Infelizmente, nós temos visto, né, Michele, que as pessoas têm estado presentes, mas ausentes. Ausência, é verdade. E aí a pessoa está ali presente, está uma do lado da outra, mas não está dando essa atenção. Essa E atenção nós, necessária. seres humanos, nós somos carentes de atenção, né? Sim, sim, Inclusive dentro da nossa própria casa. A gente precisa de alguém olhando para nós, dando carinho, para justamente ter essa troca, né? Essa reciprocidade. E aí, sim. quando não há essas ações dentro de um lar, né? Dentro aí dessa família, aí começa a vir as doenças, né? Inclusive o suicídio. Porque a Uhum. pessoa que tem essa maneira, né, de pensar, eu quero tirar minha própria vida, é porque ela se acha uma pessoa inútil ou ela se acha assim, eu não tenho mais saída, eu não tenho ninguém que possa me ouvir, ninguém pode me ajudar. E aí a família é muito importante nessas horas, né, Sim. Michelle? E aí você É o citou a acolhimento, questões, né? com certeza, a empatia, o acolhimento, de nós Sim, sim. entendermos, né, o que aquela pessoa de fato quer. Então, assim, você falou a questão de adolescentes, né, de idosos estarem Isso. tendo aí um número maior de casos. É por conta de alguns fatores, né? Um desses fatores é porque eles estão aí numa fase da vida que realmente é mudanças, né? O Sim. adolescente ele não sabe se ele é criança ou se ele é já um adulto, um jovem, Um né? adulto, E aí é. vem aquela questão em que grupo eu estou, e isso é angustiante. A terceira idade é a mesma coisa, né? Já chegou nessa terceira idade, mas aí não consegue entender que tá nessa fase, e aí começa a querer fazer coisas que fazia antigamente, só que não consegue dar conta. Então, assim, Sim. é entender de fato o seu hoje, né? O hoje. Hoje eu estou dessa forma. Hoje eu estou vivendo dessa forma. O que que eu posso fazer para que eu venha viver uma vida mais equilibrada, entendeu? Aham. E agora também, nesse momento de pandemia, eu acho que assim as pessoas começaram a refletir mais sobre algumas Sim, situações que elas não davam importância.
né? Por Com exemplo, certeza. se você tivesse algum problema, a sua válvula de escape seria sair com os amigos para um barzinho, para Exatamente. beber, para ir para um cinema, para ir para um Sim. shopping, né? Fugir, Então né? Fugir da situação. você fugia por algumas horas, né? Exato. Esquecia o teu problema, ia lá se divertir um pouco para esquecer e voltava para sua casa. Enfim, hoje a gente não tem isso, né? E essa questão também das emoções, elas estão mais afloradas agora na pandemia, porque nós estamos dentro de casa e Sim, nós estamos tendo mais essa percepção em relação às emoções, né? Que exatamente. antigamente, tipo assim, o adolescente fica lá só no celular, ele sente falta da mãe que está trabalhando, está precisando conversar com alguém, mas o celular está sendo uma válvula de escape para De escape. ele, Exato. né? Para estar completando ele naquele determinado momento, porque está faltando essa questão desse afeto, né? Não só familiar, mas também de amizade, que muitas pessoas não conseguem identificar isso no outro, né? Exatamente. É a questão exatamente da empatia, né, Michele? Sim, E para nós conhecermos o outro, não adianta, precisa, olha, conversar. Precisa conversar. conversar. Hoje em dia as pessoas não estão dispostas a conversar, né? É muito É, aqui o aqui e agora, né? Então, assim, se você não conversa, se você não expõe aquilo que você tem passado, como que o outro vai saber? E aí tem até mais, tem pessoas que não sabem, até mesmo quer expor, mas não sabe como expor, né, Michele? como espuma. Como conversar. Eu tenho atendido alguns adolescentes, alguns jovens, e assim, é difícil você conversar com eles, né? Porque eu faço uma Uhum. pergunta, aí a resposta é sim, não, não Eles não não conseguem sei entender, responder. né? Não tem entendimento para Não tem analisar aquela diálogo, situação. não Sim, tem diálogo. E aí hoje, devido também a excesso de informações, né? sim, A gente sim. não precisa escrever muita coisa, porque o que a gente escreve, uma palavra, uma letra, né, uma sílaba, já aparece tudo ali pra gente, né? É Nessas verdade. buscas de redes sociais. E aí acaba facilitando demais pra gente. Mas não tem um diálogo. Então é sempre bom, dentro de casa, ou até mesmo com amigos, é sempre bom dialogar. O diálogo ele é Uhum. maravilhoso. O diálogo nós temos essa empatia, nós temos a reciprocidade, nós temos essa troca, nós temos conhecimento. Isso é muito bom, né? É verdade, Porque a essa pessoa troca, né? vai olhar, a pessoa vai olhar para uma outra e vai falar, caramba, quem é a Tatiana? Poxa, a Tatiana ela é assim, assim, assim. Quem é a Michelle? A Michelle é assim, assim, assim. Por que a pessoa Aham. vai saber? Porque ela já dialogou com você, ela sabe quem é você, Sim, sabe sim. como que você é, né? Então o diálogo ele é muito importante para qualquer relacionamento. Eu vi até uma das lives que eu vi na quarentena, que eu tenho visto várias, um psicólogo falando que quanto mais a gente fala, mais a gente cura. Quando Sim, a com gente coloca certeza. para fora, né, e a gente Exatamente. compartilha com as pessoas, a gente está curando dentro da gente também, Sim, né, alguma sim. necessidade que a gente É, tem. a pessoa quando fala, né, quando sai da terapia, ela fala, eu tô mais leve, Mais leve, mais aliviada, né? mais aliviada. Por quê? Porque ela expôs ali a situação dela, né? Expôs o problema. E não só em terapia, né? Em amigos também, né, Michelle? Sim, sim, Parentes é também. verdade. É você, assim, saber também com quem você vai dialogar certos assuntos, né? Porque também existem pessoas que não é assim, pessoas indicadas para você falar determinados assuntos. Assunto, Então, sim. nós temos que saber lidar com os assuntos e para qual pessoa eu vou falar sobre esse assunto. Isso é muito importante. Às vezes Sim, com falamos certeza. assuntos para pessoas erradas, né? É verdade. E aí acaba nos trazendo aí alguns transtornos, né? E algumas decepções. Sim, vou até relatar um exemplo de uma conhecida minha que ela não estava bem psicologicamente e ela foi no médico. E aí ela chegou no médico e ela falou assim: eu tô querendo me matar porque a vida não tem mais sentido para mim, Aham. entendeu? Ela já tinha tomado um coquetel de medicamentos, já tinha parado na emergência, fizeram uma lavagem, né, nela, estomacal.
O médico, né, bem sensível, né, para dizer o contrário, chegou para ela e falou: olha, mas quem quer se matar toma veneno, não toma medicamento, porque medicamento vai no hospital, vai fazer lavagem, vai limpar tudo. Cara, a pessoa já não estava bem da cabeça. É, Aí já plantou dentro dela aquilo. E ela fez isso exatamente. Ela comprou chumbinho, ela tomou e assim, sabe, se suicidou, se matou. Então, assim, difícil. a família ficou assim extasiada, porque como que um profissional, né, fala uma coisa dessa, né? A família estava buscando ajuda de todas as formas, ela estava fazendo tratamento, ela tomava medicamento, tudo, mas a mente dela já não estava, né, funcionando Perturbada, bem. né? Exatamente. E para Então, uma mente suicida, Michele, uma pessoa quando tem esses pensamentos suicidas, ela precisa pedir socorro. sim, Porque o nosso pensamento, ele começa a buscar várias maneiras. E quando não encontra a resposta, as maneiras, né? Ele acha que a solução é tirar a própria vida. Só que, na verdade, ele não quer tirar a própria vida. Ele sim, quer sim. sair daquele sofrimento, né, psíquico. E interessante que muitas pessoas levam um susto quando percebe que a pessoa dentro de casa está com esses pensamentos suicidas, levam um susto É. quando a pessoa, né, até mesmo se encontra a pessoa ali morta. Quer dizer, aonde que estava essa pessoa que não estava Que percebendo não isso? conseguiu ver, né? Não teve essa Não consegui. sensibilidade, né? É claro que assim, essa mente suicida, essa pessoa, ela age de diversas maneiras. Ela pode estar sorrindo, ela pode estar conversando, né? Sim, sim. Que você nem sabe. Mas assim, mas ela dá sinais, sabe? Ela dá É, ali alguns sinais e a gente precisa acreditar e precisa ajudar. sim. Infelizmente, Eu estava vendo uma live de uma ex-professora minha da pós-graduação, né? Ela é uhum, psicóloga e ela está fazendo uma live, depois eu vou até te marcar, sobre suicídio, né? E ela estava uhum, falando que a gente precisa estar atento aos sinais, aos sim, sintomas, sim, né? Que a gente vendo um sintoma diferente, por exemplo, uma pessoa trancada dentro do quarto, não quer sim, conversar, não quer comer, só fica no celular, se afasta de todo mundo, não quer estar próximo de ninguém, a gente tem que acender já uma luzinha, né? exatamente. Para a gente tentar ajudar aquela pessoa de alguma Sim, forma. e aí vai uma dica, né, Michele? Para até mesmo as pessoas que estão aqui nos assistindo, que vão assistir Aham. depois aqui essa live, se você tiver com esses pensamentos, porque faz parte da vida de qualquer ser humano, infelizmente nós não estamos lesos disso, né? Ilesos Sim. disso, peça ajuda, peça ajuda. Se não tiver ninguém por perto, tem o CVV, não é verdade? Isso, Que então, eu ia aí falar sobre isso agora, porque eu vi que o Ministério da Saúde ele faz várias campanhas em relação à sim, saúde exato, mental. exato. E ele fez uma parceria junto com o CVV, que é um Centro de Valorização da Vida, Sim, a que tem um vida, telefone que é 188, né, que a sim, pessoa liga, é gratuito, você pode ligar de um telefone fixo ou de um celular, sim, e você pode ali é, se sentir mais aliviado, relatando com aquela certeza, situação que com você está certeza. passando, né? E pedir ajuda, porque esses profissionais eles estão aptos, né, para te ouvir e para te encaminhar para algum um atendimento psicológico, né, ou Exatamente. um psiquiatra para Sim, medicar, para você iniciar um tratamento. Eu achei muito legal porque a gente precisa realmente divulgar, né, essas coisas, porque a gente sabe também que a falta de informação, né, das exatamente. pessoas é muito grande. Às vezes ela não tem conhecimento em relação Não, àquilo, né? E a gente vê também, eu até quero fazer uma live também sobre violência doméstica também, que é uma coisa que tem crescido bastante, né? E eu sei que tem algumas empresas que estão fazendo campanhas em relação a isso também. A Magazine Luiza, no próprio site dela, tem ali um canalzinho que a mulher clica e ela já denuncia direto a agressão, sim, entendeu? exatamente. Que às vezes tem dificuldade de ligar para a polícia, né? Para informar, porque tem medo, né? Então, assim, tudo isso precisa ser falado, precisa ser discutido, precisa ser Exatamente, com debatido, certeza. né?
Com certeza. Você falou até mesmo live de violência doméstica, né? Eu tenho uma Aham. parceira também, a Priscila, doutora Priscila Gomes. Ela Ah, ela também tá é uma aqui, eu conceito, acho, ela né? tá aí, tá aí. Ela tem Isso, eu até feito anotei. bastante Ah, eu vou essas convidar lives. ela então. Vale muito a pena, excelente profissional, entendeu? Agora é Aham. coordenadora aí, acho que é nacional, né, Pri? Ah, Justamente legal. dessa área aí de ajudar essas mulheres que têm sofrido, né, Michele? Sim, Infelizmente, sim. nesse tempo aí de pandemia, muitas mulheres têm sofrido porque os homens estão em casa e aí acabam É, ficando nervosos porque não encontra saída, fica agoniado. E aí, quando a mulher começa a falar demais, então se movimentar demais na casa, né? Aquilo acaba trazendo uma angústia, uma agonia para aquele homem. E aí ele acha que precisa calar a boca da mulher, né? E aí tenta calar a boca ou com agressões por palavras, né? Ou agressões físicas também, e até mesmo agressões emocionais. Então, é realmente a gente verdade. precisa aí estar alertando, né, a essas É. mulheres, porque prisão já não dá mais, sofrimento não dá mais, É, né? não dá. E ninguém é dono de ninguém, né? Você não é posse de ninguém. Tem que ter um respeito, né? Uma Exatamente, compreensão, né, em exatamente. relação à situação, porque não está sendo fácil para ninguém. É uma situação Sim, nova que nós estamos vivendo. A gente nunca viveu exato, isso, né? E a gente exato. está buscando se adaptar a tudo isso. Sim, A gente sabe que uns se adaptam melhor, né? sim, Buscando realmente. Preencher a mente com coisas boas, né? Fazer atividade física em casa, que ajuda bastante, ter uma alimentação sim, saudável, continuar com os hábitos que tinha. E a gente sabe que exatamente. outros já têm essa dificuldade, né, de conseguir realmente assimilar o problema e como contornar toda essa situação, né? Pessoas que Exatamente. moram sozinhas, né? Ou Sim, moram em cômodos pequenos, a gente sabe é, que começa a realmente a bater, né? Uma solidão, né? exatamente. E assim, Michele, isso tudo que nós comentamos aqui hoje, né, em relação a estresse, em relação a suicídio, em relação à ansiedade, em relação à violência, graças a Deus, o nosso país é um país que tem trabalhado muito em campanhas em relação a esses assuntos, Sim, né? sim, Justamente aí oferecendo várias ferramentas para essas pessoas entrarem em contato e precisa entrar em contato mesmo. Nós sim. estamos aí em uma nova era, um novo século, né? Então não precisa mais ficar sofrendo, dependendo, né? Enfim, a É, vida ela foi feita para ser bem vivida e foi feita para viver em abundância, uma vida bem equilibrada, né? é verdade. A gente, quando realmente a gente se sentir que não está bem, a gente realmente precisa pedir ajuda mesmo para as pessoas, né? É, a gente sabe que tem muita gente que tem resistência, que não admite, né, toda essa Sim, situação, mas os tempos têm mudado, né? As coisas sim, estão mudando. E às vezes é difícil realmente para a gente ter entendimento em relação àquilo, né? Mas exatamente. é muito importante a gente realmente ter empatia pelo próximo, né? Porque Sim, a gente vê que falta muito, ainda falta muito amor entre as pessoas, né? E eu acho que só para a gente, porque tem 5 minutinhos para terminar, só para a aham, gente dar uma fixada aqui. E eu acho também que a fé também, né? Ela fortalece bastante, né? A gente precisa também se apoiar muito em Deus, né? Acreditar em Deus e pedir para que Ele nos sustente, nos dê força e que a gente possa ter essa confiança de esperança, né? De um mundo novo, né? exatamente, Michele. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, E né? espírito. O corpo, ele tem aí as suas necessidades que nós temos que suprir. A alma são as emoções que nós estamos falando aqui. E o lado espiritual que a gente precisa realmente buscar, né? O nosso lado espiritual, porque existem coisas, Michele, que só Deus. Por exemplo, Sim, até mesmo os próprios médicos, alguns presidentes, né, de alguns países, têm falado dessa questão da Covid-19, né?
nem a Organização Mundial da Saúde sabe o que que é. Sabe? Né? É, Ninguém sabe, né? O como combater, o que combater. Nós temos tentado aí com algumas medicações e aí eles mesmos têm falado, olha, só Deus. Então, é assim, verdade. tem situações que a nossa vida não tem, assim, respostas, né? E aonde que nós temos que agarrar em Deus, justamente nessa área aí espiritual, para que nós venhamos fortalecer. E quando a gente crer em algo, quando a gente crer nesse Deus maravilhoso, a situação da vida se torna mais leve, Michele. Porque a grande Sim, angústia é a pessoa não saber o que, que vai acontecer da vida dela, para onde que ela vai, né? Depois dessa vida. E aí entra em outros assuntos, né? é Mas verdade, é. assim como nós temos que alimentar o nosso corpo, a nossa alma com as emoções, e a gente também precisa alimentar a nossa vida espiritual. Tati, eu quero muito te agradecer por você estar compartilhando esse assunto com a gente. Eu vou colocar esse vídeo lá no IGTV, eu vou deixar lá o seu Instagram. Se alguém se sentiu tocado, né, e tem a necessidade de conversar e de alguma ajuda, pode entrar em contato com a Tati. A Tati faz Com certeza. atendimento online e presencial também. Ela pode te ajudar com alguma dúvida que você tenha, né? Ou te encaminhar, né, Tati? Você deve ter conhecimento de algum Sim, local, né? Também que com possa certeza. estar ajudando essa pessoa. E a gente precisa disso, né? Esse meu projeto foi realmente com essa intenção, que a gente sabe que a gente precisa conversar, a gente precisa compartilhar, interagir com as pessoas nesse momento. Agora nós somos virtuais, né? Por Né? um Esse tempo, mundo aí por um virtual. tempo, por um tempo, mas é muito bom a gente também estar próximo também dos outros, né? Como a gente está Muito aqui na importante, com live. certeza. Com certeza. A live também aproxima a gente muito e a gente também, participando dela, a gente começa a ter mais entendimento, né, das coisas para a gente Verdade. mudar um pouco o nosso pensamento, né, em relação É, às eu, coisas. eu quero agradecer, tá, Mia? O seu convite. É sempre bom falar, amo falar desses Sim. assuntos. É, Pena que o tempo é bem curto, né? é bem Senão, curto, é verdade. passaríamos aqui a noite toda falando diversos assuntos. E É você sabe verdade. que a minha intenção, o meu coração é justamente ajudar o próximo, né? Fazer É com que esse verdade. próximo se sinta bem, porque o nosso Criador, o nosso Deus, nos fez para que nós vivêssemos uma vida em abundância, né? E aí, infelizmente, existem pessoas que não conseguem viver essa vida em abundância. E aí existe exatamente pessoas como você, né, como eu e outras tipos de pessoas que estão Sim, aqui para sim, poder ajudar ajudar. a vencer qualquer tipo de barreira e obstáculo. É isso aí. Nós somos imagem e semelhança do Pai e somos Sim, instrumentos dele aqui exatamente. na Terra. Então a gente Com precisa certeza. emanar isso, né? É Muito verdade. obrigada, tá, Tati? Um beijão para Nada, meu amor. você. Beijo Beijo, e tchau. beijo a todos que estão aí nos assistindo, tá? Obrigada, gente, pela Gratos participação aí de por tudo. todos. Beijo, tchau. Tchau, querida.